Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 18 de fevereiro do ano da graça de 2021. E hoje gostaria de fazer a ponto sobre alguns assuntos e textos que temos considerado em diversos momentos. Relacionar o assunto que temos estado a meditar sobre liberdade com aquilo que ontem à noite pudemos estudar na lição da nossa escola dominical a respeito da chamada de Jesus dos seus discípulos, e neste caso em particular de Pedro, Tiago, João, também André, e que não é mencionado no texto de Lucas, e também o caso de Mateus. Aliás, quando olhamos para a chamada dos discípulos e não temos registro de todos, falta-nos o registro da chamada de alguns discípulos. Aliás, sobre alguns discípulos nós não sabemos muita coisa. Temos depois mais referência sobre Filipe e Bartolomeu, que no texto de João é apresentado como Natanael. Depois, no decorrer dos Evangelhos, e temos mais alguma informação sobre alguns episódios com alguns dos discípulos, embora todos eles estivessem presentes na caminhada e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas olhando para aquilo que foi o momento das chamadas dos discípulos e considerando o nosso assunto de liberdade, eu não queria deixar de referir e de novamente registar este aspecto interessante que nós encontramos e que ontem, de uma forma particular, no texto de Lucas, lembramos. No texto de Lucas, ontem, ao registarmos a chamada de Pedro, Tiago e João e também de Mateus, aquela expressão muito forte de deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Como é que nós relacionamos isto com a nossa liberdade? É um facto, e nós temos falado muito, e há muitos textos que nos têm lembrado essa realidade. Esta experiência de liberdade que Deus nos dá é uma experiência de liberdade que aos olhos do mundo, aos olhos da compreensão do mundo, não faz sentido. Aliás, como muitas outras coisas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Porque, de facto, no aspecto, em certo aspecto da nossa vida, liberdade em Cristo é perder, abdicar da nossa liberdade em nós. Mas também já lembramos que verdadeira liberdade, esta liberdade que o Senhor Jesus Cristo anunciou e ofereceu e oferece, é uma liberdade que tem como único e grande objetivo Ele próprio, o Pai, a nossa relação com Deus, e esse é o alvo da nossa liberdade. E, portanto, estes discípulos que nós temos registro da sua chamada, e cada um de nós, no momento em que o Senhor Jesus nos convida a sermos seus discípulos, e no momento em que, em resposta a essa oferta de amor, esse privilégio que o Senhor nos dá, que estes homens tiveram e que tanto impacto tem nas nossas vidas, a resposta tem que haver esse convite, de facto, é deixar tudo e seguir o Senhor Jesus. E este é o maior ato de liberdade que nós podemos realmente realizar na nossa vida. E se para alguns olhar para esta realidade é considerar, mas nós vamos perder a nossa liberdade, pois que seja, porque em Cristo e seguir, largar tudo e seguir a Cristo é a maior experiência de liberdade que nós de facto podemos ter nas nossas vidas. Com um impacto transversal no nosso viver diário. E eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas
eu já tive essa experiência em alguns momentos da minha vida de uma forma mais específica e mais compreensível, que é, em certos momentos, nós percebemos que o Senhor nos está a desafiar para algo e quando, de facto, nós o fazemos, há uma sensação e um sentimento de liberdade, de alívio, porque estamos a fazer aquilo que o Senhor nos está a dirigir a fazer, que é inexplicável, inexplicável. Por isso, para estes discípulos, deixarem tudo, e amados, temos que considerar que para os discípulos deixar tudo foi algo realmente impactante. Estes homens tinham uma vida, estes homens tinham uma profissão, tinham famílias, e de facto, no caso deles, neste caso, o deixar tudo implicou uma mudança radical nas suas vidas, também nas suas vidas de trabalhos. E este foi um passo para a liberdade deles que eles não recusaram e que experimentaram e que depois, ao longo da vida do ministério e da vida deles, se manifestou de tantas formas. Alguns deles, por causa desta liberdade em Cristo, perderam a sua vida, mas ganharam vida eterna, alcançaram o auge da liberdade em Cristo, com a sua presença aos pés de Cristo. Agora, não é diferente connosco, amados. Não é diferente connosco. Quando Cristo nos chama e nós temos que largar tudo para o seguir, e que, como eu ontem lembrava, muitas vezes não significa temos que largar os nossos empregos, sair do lugar onde estamos a viver. Muitas vezes não é isso que Jesus nos está a pedir, mas é deixar tudo. É deixar tudo o que moldava, priorizava a nossa vida, porque agora nós temos um outro objetivo. Nós agora somos discípulos do Senhor Jesus Cristo e, como o Senhor Jesus diz a Pedro, ele que era pescador de peixe, agora passa a ser pescador de homens. O alvo agora é outro. E é isso que ele faz connosco. E o exercício desta liberdade é, de facto, abdicar daquilo que dirigia as nossas vidas, que é perecível, que é desta realidade, deste mundo, e num ato sublime de liberdade, deixar tudo, seguir a Cristo em obediência, em submissão, em adoração. E de facto, Pedro, neste texto de Lucas, tem uma expressão muito real daquilo que precisa de acontecer na nossa vida. O versículo 8, capítulo 5, diz que Pedro, ao ver o que aconteceu, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Num ato de reconhecimento, de compreensão de quem Jesus era e de quem era ele. É isto que precisa de acontecer nas nossas vidas, amados. E precisa acontecer todos os dias das nossas vidas. Isto não é algo que acontece só no dia em que somos chamados por Cristo. Isto é algo que se reproduz diariamente e constantemente. E não há maior liberdade do que esta, do que viver seguindo os passos de Cristo. E eu espero que, tal como os discípulos, sabemos que um deles não aproveitou esta graça, esta bênção, a proximidade com Cristo, apesar de transformadora, ele não abriu o seu coração para essa transformação. Mas vemos na vida dos discípulos, na vida da igreja, na vida do registro de tudo aquilo que foi o impacto do Senhor Jesus Cristo, algo absolutamente maravilhoso, e nós queremos isso para a nossa vida, e este é o maior ato de liberdade que nós podemos experimentar. Que o Senhor nos ajude a considerar isto e olhar para a chamada do Senhor Jesus Cristo como algo que precisa ter uma única resposta: deixar tudo e segui-lo. Vamos fazer isso hoje, amanhã, e até que o Senhor nos chame à sua presença. Um forte abraço, amados. Um dia muito, muito abençoado. Está um dia de chuva, é verdade, mas um dia muito abençoado, porque a chuva também representa o cuidado e a provisão do Senhor para nós. Vamos continuar a cuidar-nos em oração e a procurar em todas as coisas a nossa intimidade uns com os outros e também com o Senhor. Um dia abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor permitir.